Eu costumo dizer que a criança interior é o nosso modo de sobrevivência da infância. São estratégias de sobrevivência que nós começamos a elaborar desde muito cedo, desde que a gente sai da barriga da nossa mãe, na verdade. É algo natural, instintivo. O problema é que a infância é o período da nossa vida em que somos mais vulneráveis e dependentes. Sozinho a gente não é capaz nem de sair do berço. Então, essas estratégias são basicamente estratégias de apego. São tentativas de garantir que as pessoas à nossa volta continuem cuidando de nós. Embora na época a gente não soubesse muito bem quem eram essas pessoas ao nosso redor, nós rapidamente entendemos que precisávamos delas, que nossa vida dependia delas. Mas o que realmente a gente precisa ter em mente é que esse modo de sobrevivência ele foi criado por uma criança de verdade. Nós, lá na nossa infância, e mesmo que a gente tenha nascido num lar estruturado e preparado para receber um bebê, em algum momento nós nos sentimos ameaçados. Mesmo quando a realidade não tenha sido de fato ameaçadora. Por exemplo, se você foi deixado no berço sozinho por um pouco mais de tempo do que costumava ficar, você pode ter sentido muito medo de ser abandonado. E para você, esse era um risco real. Era um risco à sua existência. Mesmo que, na verdade, a sua mãe só tenha se atrasado um pouco. E foram exatamente em momentos como estes da nossa infância que nós começamos a usar o nosso pequeno cérebro e nossa curta experiência de vida para reagir às ameaças e tentar garantir a nossa sobrevivência. E assim nós vamos crescendo, criando nossas estratégias de defesa, repetindo aquelas que parecem estar funcionando, afinal é com elas que estamos sobrevivendo, pelo menos é o que a gente acredita. E à medida que as repetimos, elas vão se tornando padrões de sobrevivência. E quanto mais repetimos esses padrões, mais automatizados eles se tornam, até não precisarmos mais pensar sobre cada um deles. Nosso cérebro apenas os executa. Quando chegamos à vida adulta, esses padrões já foram tão internalizados que eles agora são as nossas crenças e, portanto, não são mais conscientes. Nós nem sabemos mais que crenças são essas. Por isso que é tão difícil a gente questionar as próprias crenças. Mas o fato é que são as crenças de uma criança. E nós podemos reconhecer essa criança dentro de nós em momentos em que nos sentimos impotentes, incapazes ou com um medo irracional que não é compatível com a realidade. Mas mais importante do que reconhecermos nossa criança interna e os sentimentos que carregamos dela é descobrir quais foram suas estratégias de sobrevivência e quais dessas estratégias nós continuamos utilizando em nossa vida adulta. Porque é impossível a gente se tornar um adulto saudável utilizando padrões infantis. Porque nós vamos estar sempre limitados, sem qualquer chance de nos tornarmos seres humanos autônomos, especialmente emocionalmente autônomos. Para mim, não foi muito simples descobrir a estratégia-chave da minha criança interna. Inicialmente, eu só tentava entender por que eu sentia tanto medo. Eu tinha medo de quase tudo, mas eu sentia mais medo ainda quando eu precisava me comunicar e interagir com as outras pessoas. Eu também sentia medo de tomar decisões, de fazer escolhas e de realizar qualquer coisa que implicasse em algum nível de desafio. Tudo era extremamente difícil. E eu postergava, eu procrastinava o quanto eu podia. Com o tempo e depois de ler muito sobre trauma e codependência emocional, fazer curso e consumir
tudo que era conteúdo sobre o tema, mas principalmente me observar muito, eu comecei a entender que esses medos todos, eles tinham uma única raiz: a insegurança. E só então eu descobri qual era minha principal estratégia infantil: a fuga da realidade. As situações da minha infância provavelmente foram tão intensas que eu não conseguia elaborar uma estratégia de vínculo, de apego seguro com meus pais. Por consequência, eu também não consegui estabelecer uma relação segura com o mundo ao meu redor. Então, o mundo era a ameaça. E como eu não tinha recursos para lidar com as situações que se apresentaram com o mundo ao meu redor, eu simplesmente deixei ele. Eu deixei o mundo e fui para o meu mundo, o mundo que eu criei, um mundo interno onde eu me sentia mais segura. E aí eu cresci com essa mesma ansiedade e insegurança da infância. Por um bom tempo eu continuei enxergando o mundo muito maior e perigoso do que ele realmente era. Era como se eu fosse, de fato, uma criança. Eu, muito pequena, e um mundo imenso e assustador. Emocionalmente, eu agia como uma criança. E assim como ela, eu fugia do mundo. Era a minha estratégia. E fugir do mundo é fugir da vida. É não se desenvolver, não realizar, não explorar a nossa própria potência. É não nos tornar quem realmente somos ou quem deveríamos ser nesta vida.